Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher Daniel trazendo para vocês então mais uma reflexão baseada na Palavra de Deus, com o objetivo de enriquecer a sua vida espiritual, de tornar a sua vida mais abençoada, de você desenvolver um relacionamento mais próximo com Deus. Hoje a passagem que eu gostaria de repartir com vocês está no Evangelho de João, capítulo 17. E a passagem começa no versículo 13 e vai até o versículo 19. Então, João, capítulo 17, versículo 13 até o versículo 19. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Isso daqui é Jesus orando. É a última oração de Jesus antes de ser crucificado. Então Jesus aqui está orando pelos seus discípulos. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, aqui é Jesus orando para o Pai, né? Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Amém. Pessoal, hoje a gente vive num mundo onde a prática do distanciamento social é corrente. Mas distanciamento social não quer dizer distanciamento espiritual. Fazem aí 8, 9 meses que quase o mundo inteiro vive a loucura dessa pandemia e a gente vive sobre essa sombra do distanciamento social. E o meu maior medo é que a gente esteja se distanciando espiritualmente de Deus e das coisas de Deus. E Deus tem falado muito ao meu coração com relação a isso. É por isso que então o nosso último vídeo falou sobre a santidade e o vídeo de hoje continua também falando sobre santidade, porque isso é algo essencial, não é algo importante, mas algo essencial na nossa vida como cristãos. Por isso hoje eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês. Imagina você tendo que fazer um último pedido. O que você pediria? Imagine você então um dia pedindo algo para Deus, sabendo que essa é o seu último pedido, a sua última oração. O que você pediria para sua família? O que você pediria para você mesmo? Jesus aqui, como eu disse para vocês, é a última oração de Jesus antes de ser crucificado. É aquele último momento onde Jesus tem que não apenas ensinar os discípulos, mas compartilhar aquele momento espiritual com os discípulos. Não apenas Jesus então tem que orar por eles, mas Jesus também tem que deixar um exemplo para eles e mostrar o que é importante, o que é essencial para a vida espiritual deles. E olha aqui o que Jesus diz. Vamos então ler novamente isso daqui, começando pelo versículo 13. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. É interessante aqui que Jesus fala claramente que o objetivo de Jesus aqui é para que os discípulos tenham plenitude de alegria. Então Jesus não tem esse negócio de vou fazer as coisas difíceis só por torná-las mais difíceis para vocês. Vou cortar o barato de vocês só por cortar o barato de vocês. Não, isso não existe. Jesus sabe que todos nós queremos experimentar alegria, todos nós buscamos felicidade. E é para isso mesmo que Jesus ora, plenitude de alegria. Mas ao mesmo tempo que Jesus ora para que todos nós, os discípulos de Jesus, experimentem essa plenitude, essa totalidade de alegria, ele fala: a minha alegria. Não é qualquer alegria,
mas a alegria que Jesus dá. Aquela alegria que vem de Jesus. Por quê? Porque a alegria plena, completa, total, somente a alegria que vem de Deus. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele conhece os anseios do nosso coração, aquilo que eu e você nós desejamos, ao mesmo tempo Jesus coloca uma distinção. Eu quero que vocês sejam felizes, eu quero que vocês sejam alegres, mas eu quero que vocês experimentem uma alegria completa, uma felicidade plena. Eu quero que vocês experimentem alegria na sua totalidade. E isso é possível quando vocês experimentam a alegria que vem de mim, a minha alegria, a alegria que eu dou para vocês. Então é muito importante quando a gente pensa em vida cristã, ter uma visão, um pensamento correto do que vida cristã. Vida cristã não é algo que você pode ocasionalmente celebrar, viver e pensar que isso está bom. Por isso que eu falo para vocês, por isso que esse é um ponto que eu quero trazer hoje, que distanciamento social não significa distanciamento espiritual. Apesar de todos nós enfrentarmos esses desafios para continuar nossa vida cristã e alguns de nós continuar mantendo uma vida cristã avivada, plena, isso não quer dizer que a gente pode relaxar. Isso não quer dizer então que eu posso fazer do jeito que eu quero e aí se distanciar espiritualmente das coisas de Deus. Porque isso tem um impacto na maneira como nós vivemos. A primeira coisa é experimentando plenitude de alegria. Por exemplo, vamos colocar assim. Muitas vezes nós pensamos que Deus está em todo lugar. Então, não é uma grande coisa se eu não posso ir à igreja, se eu não frequento a igreja. Deus sabe e conhece meu coração. Por isso, eu não preciso ser um daqueles cristãos radicais que leem a Bíblia, que andam em estudo bíblico. Não, eu estou fechado com Deus. Deus conhece meu coração. Eu conheço a Deus. Eu sou cristão. A gente pensa dessa maneira. Que a vida cristã pode ser algo bem vaga, bem ofuscada. Ela pode ser isso de uma maneira, ela pode ser celebrada de uma maneira bem relaxada. Mas você vai ver que não. Por quê? Qual tipo de relacionamento sobrevive a um compromisso relaxado? A um comprometimento vago? A um relacionamento onde tudo não é claro, tudo é ofuscado. Por exemplo, vamos dizer que você gosta de alguém, você tem o seu marido, você tem o seu namorado, o seu noivo, a sua esposa, você tem os seus filhos, a sua namorada, enfim, você ama alguém e você gosta da pessoa, você quer... Agora, pensa assim, eu vou praticar o distanciamento social com essa pessoa, vamos dizer assim. E vamos dizer então que você só vê essa pessoa aí uma vez, só em datas especiais, somente em feriados. Qual o relacionamento que consegue sobreviver a essa distância? E é estranho, né? Você dizer que ama alguém, que você gosta de alguém, que você quer estar com alguém, não estando com ela. Não procurando conversar com ela, não ligar. É a mesma coisa. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não procuro escutar Deus falar comigo? Se eu não busco entender Deus, conhecer Deus, estar na presença dele. Por isso é muito importante hoje a prática da santificação. E quando eu falo da prática da santificação, lembra que no último vídeo eu falei que era um estado, mas também era um processo? O que eu quero enfatizar que apesar da santificação ser um processo que é desafiador para todos nós, porque nós somos todos pecadores, ao mesmo tempo esse processo de santificação traz alegria. Olha o que Jesus fala, plenitude da minha alegria. Alegria total, 100%. Continuando, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, que é Jesus orando, continuando. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Lembra daquele estado de santificação? Jesus aqui na sua oração, ele reconhece. Eles não são do mundo, como eu também não sou.
A gente vive no mundo, mas a gente não pertence ao mundo, a gente não é desse lugar. O que é o mundo? O mundo é todo esse meio ambiente onde a gente vive e que se opõe a Deus. É esse mundo. E que é contra Deus. E Jesus reconhece aqui, eles não são do mundo, porque eles são santificados, eles são santos, eles já são separados, consagrados para as coisas de Deus. E olha que interessante, Jesus reconhece aqui que existe uma animosidade entre o mundo, esse sistema, esse ambiente. A gente vive num ambiente hostil, que é o mundo. Olha o que Jesus fala, e o mundo os odiou. Esse mundo para os cristãos é um mundo desafiador, é um mundo de luta. Por quê? Porque o mundo, entre aspas, nos odeia. Esse ódio que a palavra de Deus fala é a ausência de amor. Não nos quer. Esse mundo não nos quer. E olha o que ele fala aqui. Dê-lhes a tua palavra. Então você vai ver que nesse processo de santificação, por estarmos num mundo hostil, está relacionado com a presença da palavra de Deus, da Bíblia nas nossas vidas. Olha aqui, vamos continuar. Versículo 15, vou explicar depois. Não rogo, isso quer dizer, não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Olha que interessante. Jesus reconhece que o mundo onde nós vivemos é um ambiente hostil para todos aqueles que são santos. Porque tudo nesse mundo luta contra essa santidade que nós recebemos pela graça de Deus. Mas Jesus fala o seguinte: não rogo que os tires do mundo, não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. O que é o maligno? É o diabo. Então Jesus aqui no versículo 15, ele fala uma coisa muito estranha para todos nós. Não peço que os tires do mundo. Peraí. Se Jesus reconhece que o mundo onde nós vivemos, esse ambiente é hostil para nós, como santos, como discípulos, como seguidores de Jesus, por que ele não nos tira do mundo? Porque ele faz com que nós estejamos aqui? Essa é a pergunta. E Jesus sabe que esse mundo é tão hostil que o maligno atua aqui. O diabo, ele atua nesse mundo. E Jesus pede apenas que o Pai nos proteja. Jesus continua no versículo 16 dizendo, enfatizando o nosso estado de santidade, eles não são do mundo como eu também não sou. Interessante que Jesus ele menciona a palavra muitas vezes aqui. E olha que no versículo 14, dê-lhes a tua palavra. E olha o que vai acontecer aqui no versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus não apenas reconhece que o ambiente onde nós vivemos ele é hostil para os santos de Deus, mas ele também reconhece que santidade, além de ser um estado, nós não pertencemos ao mundo porque não somos deste mundo, mas ele também reconhece que essa santificação é um processo, porque no versículo 17 Jesus fala, santifica-os, quer dizer, continuando nesse processo de separação. E olha o que acontece aqui, santifica-os na verdade. É interessante aqui então que Jesus ele entende que santidade é um estado, é um processo que todos os dias nós lutamos para viver na nossa vida. E essa santificação está conectada com o conhecimento da verdade. E o que é essa verdade? A tua palavra, a palavra de Deus é a verdade. Então, pessoal, o que eu estou querendo trazer para vocês é o seguinte, que distanciamento espiritual não é bom. Apesar de nós estarmos vivendo num momento de pandemia, de distanciamento social e de todas essas limitações e desafios que nós enfrentamos para continuar vivendo a nossa santidade, isso não pode ser uma desculpa para complacência. Isso não pode ser usado para deixar de lado essa nossa busca por santificação. Por quê?
porque nós temos o que nós precisamos, que é a palavra. Jesus diz: santifica-os no pensamento positivo acerca de Deus? Não. Santifica-os do jeito que eles querem? Não. Santifica-os, deixa eles pensar que são boas pessoas, não mentem, não roubam, não matam, e isso vai tornar santo. Não. Santifica-os na verdade. E o que é a verdade? Aquilo que eu acho? A sua verdade, a minha verdade? Não. A palavra de Deus é a verdade. Jesus coloca claramente que essa verdade vem da Bíblia. Agora, lembra aquela pergunta que eu disse para vocês? Por que, se a gente vive num mundo hostil, Jesus reconhece que o mundo ele não é um bom lugar para nós? Por que ele não nos tira desse mundo? Ele ainda nos deixa aqui. Versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, o fato de nós estarmos aqui, de Jesus não nos tirar desse mundo, é porque Jesus nos enviou e existe um propósito. O fato de você e eu estarmos aqui nesse mundo, de apesar desse mundo ser um mundo hostil para a nossa santidade, para a nossa vida cristã, Jesus nos enviou ao mundo. Qual que é esse objetivo? Versículo 19. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Por que Jesus fez então com que nós estejamos aqui ainda nesse mundo hostil? Para que à medida que a gente pratica essa santidade, a gente busca essa santificação na verdade, esse mundo ele é abençoado pela nossa presença. As pessoas que nos veem, ao verem que nós nos santificamos e ao verem que as nossas vidas são santificadas, elas também passam a conhecer aquele que é o Santo dos Santos, Jesus Cristo. Então nós estamos ainda nesse mundo com o propósito de sermos santificados, para que as pessoas que ainda não são santas, que ainda não conhecem a Cristo, possam ver Cristo em nós, e aí elas também possam conhecer a Cristo, e aí elas se tornam santas, e elas também passam a fazer parte do povo de Deus, e aí passam a buscar também a santificação e trazer outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo através da vida deles. Amados, Jesus nunca pensou que a vida cristã fosse apenas de boca. Mas a Bíblia mostra que a vida cristã ela é muito maior. É santificação. E à medida que a gente vai se santificando, as nossas vidas se tornam espelhos naturais da graça e do amor de Jesus Cristo. A gente reflete a pessoa de Cristo. É por isso que nós estamos nesse mundo. É por isso que Jesus nos enviou para esse mundo. Por isso, irmãos, a gente não pode ser complacente com esse distanciamento espiritual que toma conta, que se tornou essa sombra nas nossas vidas. Nós temos que ser proativos em buscar a palavra de Deus, buscar a presença de Deus, porque nós somos individualmente responsáveis pela nossa vida cristã. Na minha igreja não fizeram negócio online. O pastor não me liga. Pararam todos os grupos pequenos, pararam o estudo bíblico. Então, irmãos, isso não é desculpa para uma vida estagnada, uma vida espiritual que não está buscando a santidade em Deus. Por isso, amados, eu entendo que é um desafio para mim e para você. A gente nunca passou por isso antes. Por isso nós temos que orar muito e buscar muito a presença de Deus, porque nós vivemos num mundo hostil. Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Jesus reconheceu que o diabo está ao nosso redor, como um leão que ruge a todo instante, pronto para nos devorar. Nós vivemos num mundo que é inimigo da fé, inimigo de Jesus. Por isso é muito importante que nós, como discípulos, continuemos buscando a palavra de Deus. Busque.
Não pense que o pensamento positivo, que porque você carrega Jesus no coração, que isso é o bastante. Não é. Pensa, reflita. Só porque você carrega a sua família no coração, isso não quer dizer que eles não precisam da sua presença, não precisam escutar a sua voz, não precisam te dar um abraço, não precisam ver você fisicamente. Isso não. A sua família continua precisando de você. Precisa da sua presença, da sua palavra, precisa de você. Ali, perto, junto. Da mesma maneira, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, eu peço que você, hoje, e essa é a minha esperança e a minha oração, que você desenvolva uma vida muito mais próxima da palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana frutífera aí na presença de Deus e que Jesus possa estar aí em cada coração, habitando plenamente, e que você possa então desenvolver uma vida mais próxima da palavra. Que Deus abençoe vocês. A gente então se vê num próximo vídeo. Fica aqui um abraço apertado do Teacher Daniel no seu coração. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.